Attack on Titan tem um final divisivo, algumas pessoas acham que a mensagem final da obra é fraca, a ideia de que a guerra nunca acaba, de que o ódio gera violência, a violência gera vingança e a vingança gera mais ódio. E o pós-créditos reforça isso. Civilizações surgem, civilizações desaparecem, os conflitos continuam, como se nada do que aconteceu tivesse realmente mudado alguma coisa. Eu não vou fingir que adoro esse encerramento, mas também acho que muita gente tá olhando pro lugar errado, porque a mensagem mais forte do final de Attack on Titan não está no Eren, ela tá na Mikasa. E quando você percebe isso, a sensação é estranha, porque a resposta esteve na nossa frente o tempo inteiro. A gente só estava ocupado demais, olhando para os titãs, o estrondo, a muralha, as guerras, enquanto a história escondia seu verdadeiro conflito dentro de uma personagem. Um conflito muito menor, muito mais humano e mais doloroso. Porque no fundo, a história da Mikasa não é sobre amor, é sobre dependência. A forma como a vida de Eren e Mikasa se cruzam já define toda a trajetória dela. Quando criança, Mikasa perde os pais de forma brutal. Ela é sequestrada, arrancada da própria casa, transformada em mercadoria, e é nesse momento que Eren aparece. Não como um herói, não como um salvador, mas como alguém que entrega a ela uma ideia, uma direção, uma forma de sobreviver. Lute se quiser viver, lute. Se quiser continuar existindo, lute. Não aceite a morte, não aceite o destino, não aceite aquilo que estão tentando fazer com você. Lute. E é uma cena importante porque Eren não salva apenas a vida da Mikasa. Ele devolve algo que ela tinha perdido, a vontade de continuar. E logo depois vem um cachecol, uma peça de roupa simples, mas que passa a representar muito mais do que isso. Proteção, pertencimento, família, segurança, lar. Depois daquela noite, Mikasa perde os pais, mas ganha uma nova família. Eren passa a ocupar um espaço que vai muito além de uma amizade, muito além de um romance. Ele se torna a pessoa ao redor da qual toda a vida dela começa a girar. E isso é importante, porque muitas histórias de amor falam sobre encontrar alguém. A história da Mikasa fala sobre construir sua identidade ao redor de alguém. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Os anos passam, Shinganshina cai, a mãe do Eren morre, os dois entram para o exército, e mais uma vez vemos algo curioso. Eren tem um objetivo próprio. Ele quer destruir os titãs. Quer vingança, quer liberdade. Mikasa não. Ela simplesmente continua seguindo o caminho dele. Se Eren entra para o exército, ela entra. Se Eren vai para uma missão, ela vai. Se Eren corre em direção ao perigo, ela corre atrás. A força física da Mikasa sempre chamou a atenção. Ela é uma das personagens mais poderosas da história. Mas existe uma ironia nisso. Quanto mais forte ela parece por fora, mais dependente ela se torna emocionalmente. E essa dependência fica evidente quando acontece algo impensável. O Eren morre. Ou pelo menos, parece morrer. Durante a Batalha de Trost, ele é engolido por um titã. E pela primeira vez desde a infância, Mikasa acredita que perdeu tudo outra vez. A reação dela diz muito, porque o problema não é apenas tristeza, é vazio, falta de direção, falta de propósito, como se a própria vida tivesse perdido o eixo. E talvez isso aconteça porque, em muitos sentidos, Eren era esse eixo. Ela entrou no exército por causa dele, permaneceu ali por causa dele, escolheu aquele caminho por causa dele. Quando Eren desaparece, a pergunta surge pela primeira vez. Quem é Mikasa sem Eren? A série não responde imediatamente, porque Eren volta e mais uma vez ela é salva por ele. Mais uma vez, a pergunta é adiada. Na segunda temporada, existe uma cena que parece romântica, mas talvez seja uma das cenas mais tristes da obra. Quando o Titã Sorridente está se aproximando, quando tudo parece perdido, quando Eren falha em se transformar, quando ele começa a culpar a si mesmo, Mikasa agradece. Ela agradece por tudo, pelo cachecol, pela proteção, pela vida que ele a ajudou a construir. É quase uma declaração, um reconhecimento de que aquela pessoa mudou completamente a sua existência. E então Eren responde. Ele diz que vai colocar o cachecol nela quantas vezes forem necessárias. É um momento bonito, mas também revela algo importante. Mikasa continua olhando para trás, continua voltando para aquele momento da infância, continua encontrando significado na mesma memória, enquanto o mundo muda, enquanto a guerra evolui, enquanto novas verdades aparecem. Uma parte dela permanece presa naquela noite, como se nunca tivesse conseguido sair completamente dali. E então chegamos a uma das cenas mais importantes da série, uma cena que muita gente ignora, quando os personagens finalmente conhecem o mundo além da ilha. Existe um momento em que Eren pergunta o que ele significa para Mikasa. É uma conversa simples, mas extremamente desconfortável, porque parece que o Eren está procurando uma resposta, talvez uma confirmação, uma saída, uma razão para escolher outro caminho, só que a resposta nunca vem de forma clara. E isso diz muito sobre os dois, porque eles passaram anos lado a lado, arriscaram a vida um pelo outro inúmeras vezes, mas nunca conseguiram transformar essa relação em algo simples. O amor existe, mas ele vem acompanhado de culpa, de medo, dependência, responsabilidade. Eren percebe isso. Mikasa também, mesmo que nenhum dos dois consiga colocar em palavras. Pouco tempo depois, Eren desaparece e inicia o plano que vinha escondendo de todos. Mas é durante a famosa conversa da mesa que a verdadeira discussão de Attack on Titan aparece, quando Eren fala sobre os Archiman, sobre o instinto de proteção, sobre a possibilidade de Mikasa estar programada para segui-lo. Muita gente interpreta essa cena apenas como crueldade, ou como uma tentativa de afastar ela do que está por vir, mas existe algo mais acontecendo. Porque o Eren não está apenas atacando a Mikasa, ele está atacando a ideia de que alguém possa viver aprisionado a outra pessoa, e isso faz sentido. Afinal, poucas coisas aterrorizam mais o Eren do que a ausência de liberdade. Só que existe uma ironia gigantesca aqui. O Eren passa a série inteira
inteira defendendo liberdade, falando sobre liberdade, perseguindo liberdade, mas quanto mais a história avança, mais preso ele parece. Preso ao futuro que vimos, preso às próprias decisões, preso ao caminho que acredita precisar seguir. E aí percebemos algo curioso. Attack on Titan nunca foi apenas uma história sobre liberdade, é uma história sobre prisões. Prisões invisíveis, emocionais, prisões que cada personagem escolhe carregar. Eren está preso ao sonho de descobrir a verdade, Zeke está preso ao plano de eutanásia, Reiner está preso à culpa, Ymir está preso ao rei, Eren está preso à liberdade e Mikasa está presa ao Eren. Todos acreditam estar avançando, mas continuam arrastando correntes. É por isso que o final gira em torno da Mikasa e não do Eren. O estrondo poderia terminar de várias formas. Eren poderia ser derrotado por Armin, por Levi, por qualquer outro personagem, mas isso não resolveria o conflito central, porque o conflito central nunca foi militar, nunca foi político, nunca foi estratégico, era emocional. Ymir observa Mikasa durante todo esse processo, e muita gente interpreta isso como uma história sobre amor. Eu não acho, eu acho que é uma história sobre escolha. Durante 2000 anos, Ymir permaneceu ligada a alguém que determinava o significado da sua existência. Tudo que ela fazia passava por aquela relação, tudo. Ela não precisava ver alguém derrotando Eren, ela precisava ver alguém fazendo algo muito mais difícil, abrindo mão daquilo que mais amava, não porque deixou de amar, mas porque existia algo maior do que esse amor. Quando Mikasa mata Eren, ela não deixa de amá-lo. Essa é a parte que muita gente esquece. Ela continua visitando seu túmulo, continua lembrando dele, continua usando o cachecol, continua carregando aquela memória até o fim da vida. O amor permanece. O que desaparece é outra coisa, a dependência. Pela primeira vez, Mikasa toma uma decisão que não existe pra proteger o Eren, não existe pra seguir o Eren, não existe pra permanecer ao lado dele. Existe porque ela acredita que é a decisão correta. Pela primeira vez, a escolha é dela. E talvez seja por isso que Attack on Titan se aproxima tanto de uma tragédia grega. Porque os seus personagens passam a história inteira tentando controlar coisas que nunca estiveram completamente sob seu controle. Mikasa não queria perder a família e perdeu. Eren queria ser livre e descobriu que estava preso ao próprio destino. Quem mais desejava liberdade se tornou quase um espectador da própria história. Por isso que eu não acho que a mensagem final de Attack on Titan está no ciclo da violência. Essa é a camada mais visível. A guerra continua, os impérios caem, novos conflitos surgem, nada disso termina, mas existe uma mensagem muito mais impactante, muito mais íntima, a de que algumas correntes podem sim ser quebradas, que algumas prisões podem acabar, que nem toda herança emocional precisa ser carregada até o último dia da nossa vida. Mikasa não salvou o mundo, não encerrou os conflitos humanos, não criou uma era de paz, mas conseguiu fazer algo que quase ninguém em Attack on Titan conseguiu. Ela escolheu quem queria ser quando chegou o momento mais difícil da sua vida. E talvez essa seja a verdadeira tragédia da personagem, porque ela finalmente encontra a liberdade no mesmo instante em que perde aquilo que mais amava.